vamos ter mais uma sessão fantástica da matemática com José Matos e Margarida Matias, que vão falar de a geometria na natureza, a geometria e a arte. Portanto, espero que gostem e que se divirtam, para além de ficarem a saber mais um pouco de matemática. Ora, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Sejam muito bem-vindos a esta casa, a este museu. Normalmente, quando vocês veem uma forma geométrica na natureza, vão dizer, por exemplo, se virem uma cereja ou se virem um fruto muito redondo e dizem, isto parece como uma bola. E vocês deviam fazer ao contrário. É a bola que é parecida com a cereja ou o fruto redondo, porque esse fruto já existe no nosso universo há muito mais tempo do que existe a bola. Na realidade, não é a natureza que copia aquilo que nós fazemos, somos nós que copiamos a natureza. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos de coisas que já existem há muito tempo cá e como nós fomos copiando essas formas geométricas, fomos copiar a natureza para fazer qualquer coisa que é importante para nós. Eu estou-vos aqui a dar o exemplo que vocês todos já viram, que é uma teia de aranha. Vocês já viram como é que uma aranha, um animal tão pequenino, mas consegue fazer uma estrutura geométrica tão perfeitinha que muitos de vocês, se calhar, têm dificuldade em desenhar uma coisa tão bem como a aranha faz. E, na realidade, nós tentamos não só copiar estas formas geométricas para fazer, por exemplo, redes para pescar, etc. Mas também tentamos copiar o material. Estas teias que a aranha produz são um material muitíssimo resistente, muito resistente, e nós tentamos copiar este material para fazer também cordas, fios muito resistentes que possam ser utilizados, por exemplo, até em operações, em cirurgias, para cozer as feridas, para cozer os doentes com um material que seja, por um lado, não seja rejeitado pelo corpo e, por outro lado, que seja muito resistente para fazer esse serviço. Portanto, nós andamos sempre a copiar a natureza. Ora bom, falando, por exemplo, nas tais bolas, se vocês virem isto, de facto é uma forma esférica, isto é um vírus. E, portanto, a maneira como os vírus têm para encontrar o seu hospedeiro para o infectarem, e, portanto, é por isso que nós apanhamos doenças, é porque eles, além da sua esfera, depois têm estas espículazinhas, onde com isto eles conseguem ligar-se a umas células específicas e infectar isso. Na realidade, é mais natural, é mais normal eles serem assim. Isto é um vírus. Eles normalmente têm uma cabeça e dentro da cabeça tem o seu ácido nucleico, se vocês já falaram ou vão falar no ADN, ou alguns têm ARN, RNA ou DNA, e eles têm uma cabeça e têm uma cauda. E normalmente eles conseguem encontrar o organismo que querem infectar e encontram especificamente, cada vírus só vai infectar um determinado animal, por exemplo. Ou seja, um vírus que infecta uma bactéria, como este que estamos aqui a mostrar, não infecta o ser humano. A nós não nos infecta. Portanto, ele não consegue ligar-se a uma célula do ser humano. Mas consegue ligar-se a uma bactéria. E depois, através desta cauda, ele injeta este DNA que tem cá para dentro. Agora, vocês reparem nesta forma que está aqui. E, portanto, é de facto uma forma geométrica muito conhecida, ok? E que vocês podem ver, por exemplo, também nas abelhas, quando fazem os seus favos de mel, usam também estes hexágonos. E se vocês já viram, por exemplo, azulejos em muitos sítios, ou até no chão, ou nas paredes de certas casas, vocês veem que muitos deles têm esta forma exatamente para se poderem juntar uns aos outros. E, mais uma vez, nós estamos a copiar a natureza, estamos a copiar aquilo que ela tem à nossa volta para estruturas que nos são importantes. Ok? Ora bom, vejam, por exemplo, alguém consegue descobrir o que é isto?
Força. O que é? Uma cobra, ok? Estão a ver? Já viram uma cobra de perto? Quem é que já pegou numa cobra? E de todos os que pegaram, quem é que teve medo? Só 2 ou 3 pessoas. Portanto, temos aqui uma audiência cheia de valentões. Nós devemos, em Portugal, devemos ter medo das cobras ou não? Não. Porquê é que não devemos ter medo das cobras? Porque não há cobras venenosas, ok? Mas, por outro lado, também não as chateiem. Se virem uma cobra, não vão a correr para ela, porque ela pode sentir que isso é uma ameaça. Portanto, se vocês virem uma cobra, deixem-na lá estar. Ela não vos faz mal, mas vocês também não vão a correr, porque ela pode pensar, faz mal a vocês, e pode dar uma dentadinha. Não mata, mas mói. Portanto, deixem estar a bicharada, porque eles, de facto, não fazem mal, e a cobra tem coisas muito boas para nós. Ora bom, mais uma vez, cá temos o tal padrão, okay, das escamas da cobra, e isto vê-se também em muitos animais. Portanto, vocês, se olharem para a natureza com pormenor, com detalhe, vão ver que as formas geométricas estão em todas as estruturas. Okay? E, mais do que isso, também em frutos, reparem, por exemplo, no ananás, como há estruturas geométricas sempre muito bem definidas, que nós, à partida, não nos concentramos nela. Portanto, esta casca ainda por cima é uma coisa que é para cortar, o que nós queremos é o fruto que está lá dentro. Mas se vocês virem em tudo aquilo que é na natureza, vocês podem encontrar, até se fizerem com uma lupa, podem encontrar formas geométricas interessantes. E portanto, isto que vocês veem que é um hexágono utilizado agora para uma das coisas mais modernas, não fizemos mais do que estar a copiar uma forma que a natureza já tem há muito tempo. Okay? Vamos aqui a outro exemplo. Quem sabe o que é isto? Força. O vírus era o outro, mais da cabeça. Esta é uma bactéria. Uma bactéria é bastante maior. As bactérias são todas más ou não? Não. Onde é que nós podemos comer bactérias boas, por exemplo? Em que alimento é que tem bactérias boas? Força. Um iogurte, ok? Os iogurtes são feitos a partir de leite, e quem transforma o leite naquela massa mais consistente são bactérias, que são bactérias muito boas, porque nós, no nosso estômago, no nosso sistema digestivo, temos milhões e milhões e milhões de bactérias, e ainda bem, se as bactérias, se os seres humanos, se nós todos desaparecêssemos amanhã do planeta, depois da manhã o planeta florescia, todas as outras espécies ficariam mais soltas, os animais não tinham quem os caçasse, tudo ficava melhor. Se as bactérias desaparecessem amanhã da Terra, a vida na Terra acabava em qualquer coisa como 2 dias. E os seres humanos então acabavam muito depressa. Portanto, são de facto muitíssimo importantes e existem em praticamente toda a parte, desde o fundo dos oceanos até o ar em que respiramos nesta mesa, e portanto, embora muitas delas sejam perigosas para nós, a maior parte não são. Ora bom, reparem na forma destas bactérias, ou destas bactérias. Tem assim umas formas, parecem umas colunas, não é? Portanto, isto chamam-se os bastonetes. E se nós pensarmos nisto, reparem como tem aqui também umas colunas. Portanto, no fim de contas, estamos a fazer, para usar para nós, uma forma que já existe na natureza há muito tempo. E vamos ver há quanto tempo. Na realidade, isto que nós vimos aqui existe há cerca de 2.500 anos. E isto que nós vemos aqui, as bactérias já estão cá há qualquer coisa como 3 bilhões de anos, 3.000 milhões de anos que existem bactérias. Portanto, muito antes de nós cá andarmos, dos homens aparecerem, já existiam bactérias. Okay? E, portanto, estão a ver que estas formas são muito mais antigas. Isto são células de quê? Glóbulos vermelhos, ok? Portanto, são células do sangue, portanto, têm esta forma de discos achatados, que é muito bom para percorrerem as nossas veias, portanto, é mais fácil de se deslocar. Isto são células de cebola, são células vegetais, e vocês vejam como as células vegetais, portanto, das plantas, têm uma forma muito mais retangular, e, normalmente, as células animais têm uma forma mais arredondada. E isto tem a ver com o facto de as células vegetais terem uma coisa que as células animais não têm, que é uma parede. Estas têm só uma membrana, isto é uma membrana,
E estas, além da membrana, têm uma parede que lhes dá esta rigidez. E é por isso que elas têm uma forma muito mais retangular do que normalmente as células animais. Okay? Mas vejam que não tem só a ver com as questões, com a história, com as formas geométricas, tem também a ver com a maneira como estão organizadas. A maneira como as estruturas na natureza estão organizadas podem obedecer a padrões muito complexos. Vejam como isto não está ao acaso, não é aleatório, mas estas flores estão aqui dispostas de uma maneira que obedece a uma fórmula matemática e, portanto, nós podemos determinar essa forma de organização. Se nós tivermos, por exemplo, vejam, por exemplo, como acontece também aqui, numa pinha, portanto, estas estruturas não estão ao acaso, estão de uma forma perfeitamente definida e com um padrão também muito definido. E se vocês virem esta planta, vocês reparem como as folhas jovens que aparecem não aparecem exatamente na mesma direção que as anteriores. É como se cada vez que houvesse umas folhas novas que aparecem, houvesse uma pequena rotação. Okay? E isto faz com que elas fiquem sempre com direções diferentes. E isto acontece muito nas plantas, que elas hão de reparar, quando estas folhas elas mudam de direção. E isto dá muitas vantagens também em termos ambientais à planta. Ora bom, vou-vos contar uma história de como os homens utilizam para as nossas coisas do cotidiano copiar a natureza. Houve um senhor chamado Jorge de Mastrel que foi passear o cão e quando chegou a casa o cão estava cheio destas coisinhas. Nós chamamos carrapatos. E aquilo chateava-se porque é que o pelo do cão apanhava tanto aquilo. Dizer, o que é que isto tem, que isto, o cão vem cheio disto? E ele arrancava e o que ele foi fazer foi ver qual era a estrutura disto e porque é que se agarrava ao pelo. Então descobriu que isto, na realidade, quando se vai ampliar a imagem, tem uma espécie de uns ganchos que são ideais para se agarrarem ao pelo. E o que é que ele fez com este conhecimento? Ele, com este conhecimento, desenvolveu uma coisa que é o velcro que todos nós utilizamos, ou nos nossos ténis, ou nos nossos casacos. Ele faz... Esse velcro não fez mais do que copiar uma estrutura da natureza para fazer uma coisa que hoje em dia é muito utilizada em todas as nossas roupas no nosso dia a dia. Portanto, a observação da natureza, a pergunta como é que isto acontece, que estrutura, que formas geométricas é que isto tem, que possam ser úteis noutras aplicações, é uma pergunta que vocês podem fazer em tudo aquilo que vê na natureza. E, de facto, todos nós achamos isto tudo muito interessante, inclusivamente lobos. Eu vou-vos mostrar que lobos, este é um lobo que vocês podem ver, se um dia quiserem visitar, forem a Mafra e forem visitar o Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, eles têm alguns lobos ou que foram apanhados em armadilhas, ou que se perderam, ou que estavam muito doentes e, portanto, não podem viver na natureza porque iam morrer, e eles levam-nos para ali e são ali recuperados e as pessoas podem vê-los. É muito engraçado porque vocês vão muito devagarinho à procura dos lobos, a ver onde é que eles estão, para tentar que eles não vos observem. E quando vocês veem lá ao fundo, assim, a 300 ou 400 metros, um lobo e o descobrem, já ele está a olhar para vocês há meia hora, porque já vos viu há muito tempo, porque de facto eles têm os sentidos muito, muito apurados e vai-vos ver-vos muito antes. Eu vou-vos mostrar como, por exemplo, os lobos também se interessam muito por velcros. Eu sei isso, porque já tive um encontro com lobos e eles, de facto, estavam aqui a olhar para o meu velcro. Não era bem isso, eles estavam a olhar para mim e a achar que eu era uma coisa muito interessante também para explorar. E, portanto, não somos nós só que exploramos a natureza muitas vezes também gosta de nos explorar a nós. Portanto, o meu conselho é: olhem sempre para as coisas da natureza, vejam ao perto, vejam as formas que têm, descubram como as formas geométricas estão em tudo aquilo que nós temos à nossa volta e pensem se isso não será importante para um dia uma descoberta que vocês possam fazer, uma espécie de um velcro com base naquilo que nos rodeia.
E era só o que eu queria partilhar com vocês. Muito obrigado por terem vindo. E agora podem fazer as perguntas que quiserem, durante um tempinho. Têm 5 minutos para perguntas. Se ninguém fizer a pergunta, eu vou-me embora muito, muito chateado. Têm que fazer uma pergunta. Pelo menos uma. Força. Uma. Onde é que eu tirei esta foto? Esta foto eu tirei, estes lobos, são lobos das florestas da Noruega, e estavam numa floresta na Suécia, e eu fui com um colega biólogo que me disse que não havia problema e que eu podia ir, só disse que eu não podia fazer movimentos muito bruscos, não podia levar nada pendurado, nem máquinas fotográficas ou coisas assim de género, porque eles vão tentar apanhar isso como troféus. E, portanto, depois os lobos desceram e vieram ter comigo e primeiro cheiraram e, portanto, viram quando havia um problema, levantaram, bateram assim com as patas assim e começaram a lamber e a cheirar e não me fizeram mal nenhum, mas eles consideraram que o primeiro, o mais corajoso a ir ter comigo, eu era o troféu deles. Portanto, ele estava-me a lamber, mas quando outros lobos se aproximavam, ele para os outros lobos dizia: "Arr!" Portanto, afasta-te porque este é meu. E de facto estavam sempre à procura, tinham qualquer coisa para levar, mas foi uma experiência muito emocionante. Isso foi na Suécia. Mais perguntas? Desculpa, sim. Que isto tudo o quê? Sim. Portanto, tudo aquilo que o homem construiu. Portanto, a pergunta da vossa colega é se eu acho que tudo que o homem construiu foi baseado em coisas que viram na natureza. Eu acho que sim, obviamente. Quer dizer, eu acho que a descoberta da roda teve a ver com, por exemplo, ver um fruto a ir por uma ribanceira abaixo e dizer: olha, boa ideia, isto com esta forma roda, então vou tentar fazer qualquer coisa. Okay? Vocês sabem qual é a diferença entre descoberta e aquilo que se usa muito agora, que é inovação? Diz-se que descoberta é o descobrir a roda. Diz que quem descobriu a roda foi um Palerma, que aquilo não serve para nada. A inovação é o indivíduo que descobriu as outras 3. Portanto, com 4 rodas, sim, aí já pode fazer qualquer coisa. Portanto, essa é a inovação. Mas a descoberta da roda, por si só, não foi tão importante. Portanto, quando se quer falar sobre inovação, tem a ver com a descoberta das outras 3 rodas. Mas sim, eu acho que sim, acho que foi pela observação que praticamente tudo foi criado. Mais perguntas? Sim. 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 Não, exatamente não. Portanto, aquilo é só, o que eu queria ilustrar é que aquela forma já existe na natureza, ou seja, e eu quando estou aqui a falar na natureza, estou a falar em seres vivos, ok? Portanto, não estou a falar, obviamente, que nas rochas, etc., portanto, nos materiais, todas estas formas, portanto, já existem há muito. Estou a falar natureza no sentido do ser vivo. Estou a falar em termos de ser vivos, estas formas já existem, de facto, há muito. Obviamente que não foi baseado nas bactérias, que eles não as viam, mas é baseado em formas idênticas que também já existem, por exemplo, em cristais, etc., que tiveram a ideia de fazer aquilo. Agora, existem também outros animais que já existiam, que também têm muito aquela forma, não é? Portanto, se vocês pensarem no louva-a-Deus, etc., portanto, tem também um corpo muito esguio. Se vocês pensem sempre em termos de evolução, portanto, desde estas bactérias até nós, a evolução também das formas geométricas dos corpos. Portanto, vocês pensem, por exemplo, em termos de evolução, porque é que os organismos são como são. Tudo começou na água, a vida começou na água. Na água, por exemplo, uma baleia pode ter aquele tamanho porque está na água, porque a água suporta o seu corpo. Se com aquele tamanho ela fosse para a terra, o peso era tão grande, a pressão era tão grande, que os seus órgãos internos esmagavam. Uma orca que existe no oceano, vocês não podem, num parque zoológico, levar uma orca para uma mesa de operações para ser operada, porque o peso dela esmagava os pulmões e ela não conseguia resistir.
Começou tudo na água e estava tudo suportado. A partir do momento em que foram para a terra, por exemplo, imagina as plantas, as algas que existem, estão suportadas dentro da água. Quando vão para a terra, já têm que se fixar. Então, por isso, começaram a surgir as raízes. Uma vez que se fixaram, começaram a crescer. E cresceram até ter árvores. Se crescem em tamanho, então já precisam de sistemas de transporte para levar os nutrientes das raízes lá para cima. E começaram a surgir os sistemas de transporte. Portanto, todas estas estruturas, órgãos, organismos e também formas geométricas foram acompanhando a evolução. Okay? Mais alguma pergunta? O ADN. Vocês reparem, quem é que já deu o ADN? Quem é que já falou em ADN nas aulas? Ainda pouca gente. Eu não meti muito nisso porque vocês... Todos nós temos... O nosso corpo é formado por células, portanto, por pequeninas estruturas, como nós estivemos a ver ali, e cada uma delas tem uma cópia do nosso ADN ou DNA, como se quiser dizer em português ou em inglês. E isso transmite as características, tem a informação para as características físicas daquilo que nós somos e aquilo que é transmitido à geração descendente. É por isso é que os filhos de uma rã se parecem com a rã e os nossos filhos também se parecem sempre com o pai e com a mãe, porque essas características são transmitidas. E a estrutura que tem o ADN é de uma dupla hélice, é como se vocês tivessem uma escada, um escadote, e enrolassem esse escadote. E, portanto, tem uma dupla hélice, como se fosse assim, e é ao contrário. Portanto, uma ponta fica para aqui, outra ponta fica para ali. E no meio desta hélice tem uma espécie de uns degraus, como se fosse o escadote, que são feitos por metadas. As metadas são A, C, G, T, e só se ligam de uma maneira, o A ao T e o C ao G. O que significa que se num lado da molécula eu tenho 3 degraus que são A, do outro só posso ter T, T, T. Okay? E esta estrutura, que é como um escadote enrolada, é aquilo que permite várias coisas, entre elas que esta molécula seja muitíssimo resistente. Reparem, a natureza selecionou como a molécula que transmite as nossas características aos filhos, selecionou o material biológico mais resistente que existe. Tão resistente que eu posso congelá-lo a temperaturas como menos 170 graus, ou posso fervê-lo, e ele, quando ferve, primeiro faz uma coisa que é desnatura, separa-se um bocadinho, mas quando a temperatura baixa, ele volta a ligar-se e continua funcional, e se nós descongelarmos, ele continua funcional. Há poucos materiais que consigam ter estas características. Se vocês pensarem, por exemplo, em proteínas na clara de ovo, vocês põem um ovo a cozer, ferveu, a clara fica branca e vocês já não podem voltar atrás. Portanto, se cozeu, já não podem descozer o ovo. No DNA, isso ainda pode ser feito, ela pode renaturar. Portanto, é um material muito, muito, muito resistente. E depois, é muito, muito longo. O número destes degraus, que se chamam bases ao longo da molécula, são muitos. Se vocês pensarem no conjunto do DNA, da molécula DNA do nosso corpo, se eu quisesse dizer a sequência do DNA a uma velocidade de uma base por segundo, é esta velocidade A, C, G, T, eu demorava mais de 100 anos para dizer a molécula toda. Portanto, é de facto uma molécula muito grande, o que significa que cabe lá muita informação que pode ser passada à descendência. E, portanto, esta estrutura em hélice, que foi aquilo que no século passado mais interessou os investigadores em biologia, era qual era essa estrutura, e à volta de 1950 conseguiram descobri-la, e receberam o Prémio Nobel da Química na altura por causa disso. Essa estrutura é, de facto, muito, muito importante para que não só a molécula consiga ser muito resistente, mas também consiga ser resistente à mudança. E, por exemplo, os senhores que ganharam este ano o Prémio Nobel da Química foram investigadores que descobriram maneiras como, quando há trocas daquelas bases, daqueles graus, o nosso organismo tem capacidade para reparar aquilo e repor, para não morrermos todos de cancro, e, portanto, nós temos essa capacidade de controle para não haver alterações. Ok, muito obrigado, então.